nós estamos aqui no Estúdio Café com a doutora Ingrid Ximenes para a gente bater um papo aqui com vocês. Doutora Ingrid, hoje a gente encontra muito paciente procurando a odontologia focado na área estética, em melhorar o seu sorriso, não só a função dos dentes, da boca, né, mastigatória, a parte da fala, mas muito preocupado, uma preocupação muito grande com a área estética. Como você vê isso? Eu vejo isso de forma positiva, né? Hoje em dia a mídia está em evidência e as pessoas estão bem mais preocupadas com o sorriso do que elas eram preocupadas antigamente, mas a nossa grande preocupação é a função, né? Nós primeiros preconizamos a função e nós dizemos aos pacientes que a estética é o nosso brinde. Claro, se o paciente ele vai vir para corrigir um problema, nós temos que levar em consideração a estética, né? E nós procuramos corrigir aquela função da melhor forma possível. E com relação à estética, corrigida a parte funcional, quais são as tecnologias mais modernas, os materiais mais modernos, o que a odontologia hoje oferece de primeira linha, de ponta, para o público que está preocupado com essa área estética, com a sua harmonização facial e a reabilitação estética do sorriso? Hoje em dia o nosso carro-chefe são as cerâmicas, né, que nós usamos o IMEX, que é o de silicato de lítio, que é uma cerâmica extremamente resistente. Então elas podem ser desde umas lentes de contato, que são lâminas ultra finas, até uma coroa sobre implante ou um protocolo, que é uma reabilitação mais complexa, onde o paciente ele perdeu todos os dentes, nós precisamos reabilitá-lo por completo. E uma das coisas que afasta o cliente do consultório odontológico é o medo. O medo do motorzinho, o medo da dor, o medo de demorar muito, o medo de ser muito caro. Então são vários medos que às vezes afastam o cliente do consultório odontológico. Isso também evoluiu, isso também mudou. Como está o acesso às facilidades de um paciente hoje procurar um dentista e ter acesso a um sorriso bacana com todas essas tecnologias novas, esses materiais novos? Nós escutamos o paciente, né? Avaliamos a sua necessidade e junto ao paciente nós vemos qual é o melhor tratamento visando o custo-benefício para o paciente. Então cada caso ele é avaliado individualmente, né? Não é nem sempre, às vezes o paciente ele chega no consultório querendo fazer um determinado serviço e não é o serviço indicado, né? Nós precisamos ser bem intransigente nesse aspecto e não fazer por fazer. É de suma importância que os pacientes eles levem em consideração qual é o melhor e não o preço em si, e sim o melhor tratamento para o caso dele, porque às vezes o barato sai caro, né? Isso. Eu escuto muito paciente, muita gente falando no sorriso dos artistas e às vezes você não identifica nenhum problema no sorriso do paciente, daquele cliente, né, daquele paciente, mas ele quer ter um sorriso como o dos artistas, usando, por exemplo, as lentes de contato. Você acha que é indicado ou quando seria indicado um tratamento desse, com lentes de contato para um paciente que talvez não tenha nenhum problema, seja só pela estética mesmo? É indicado fazer alguma intervenção só pela estética? Dependendo do caso, sim. Quando é que usamos as lentes de contato? Nós usamos as lentes de contato quando queremos corrigir forma, cor, problemas pequenos, né? Porque as lentes de contato elas são ultra finas, então elas têm as suas indicações. Se o paciente ele precisa de um tratamento mais complexo, então as lentes de contato não são indicadas, né? É apenas uma forma, uma cor, um alinhamento pequeno, alguma coisa assim, a gente corrige sim, é necessário, mas dependendo da situação, ele precisa passar pela reabilitação, né? Ou pela orto, ou pelo implante, ou por outro tratamento. Certo. A gente também tem hoje a anestesia sem dor. Algumas técnicas que permitem que o paciente seja anestesiado de uma forma menos invasiva do que
quando a gente usa uma agulha, por exemplo, não é? Na sua rotina, é comum usar esse tipo de artifício, por exemplo, para um paciente que tenha medo de agulha? Hoje em dia, nós temos algumas técnicas mais modernas, alguns materiais que minimizam a dor, né? Que são agulhas ultrafinas, mais delicadas e que aí tornam o tratamento mais tranquilo, digamos assim, né? Paciente. Perfeito. Voltando sobre as famosas lentes de contato, alguns dentistas dizem que colocam lentes de contato sem desgaste nenhum na estrutura do dente, que preserva 100% a estrutura do dente, não faz nenhum desgaste e consegue adaptar lentes de contato, né, ou facetas laminadas. Primeiro, qual a diferença entre uma lente de contato e uma faceta laminada? Existe diferença e qual seria essa diferença? Existe sim. As lentes de contato, elas vão de 0,3 até 0,8 milímetros. A partir de 1 milímetro já são as facetas laminadas, ou seja, a diferença... de contato é mais fininha. Exatamente, é a espessura, né? E a indicação vai de acordo com a necessidade, dependendo da estrutura do remanescente, que a gente indica qual é a melhor opção para o paciente. E tanto lente de contato quanto faceta, é possível você colocar essas estruturas sobre os dentes sem fazer nenhum desgaste no esmalte do dente? Não, precisa sim, isso é um mito, né, que algumas pessoas falam para alguns colegas que não precisam de ter um desgaste. Precisa sim ter um desgaste pequeno, né, de acordo com a necessidade do caso, dependendo do que eu preciso corrigir, se é alinhamento, se é só remover o material, ou seja, uma resina antiga ou um esmalte manchado. Então, dependendo da situação do remanescente, é que a gente faz o desgaste. Os desgastes hoje em dia são bem mais conservadores do que preconizava-se antigamente, né? Outra dúvida que certamente quem está em casa está pensando agora, um tratamento desse deve ser muito longo, deve demorar muito até fazer todo esse preparo, todas essas consultas, até o sorriso estar aquele sorriso do artista que o paciente deseja. Quanto tempo, em média, leva um tratamento desse? Depois de planejado o sorriso, depois de aprovado pelo paciente, que nós aprovamos previamente através do mockup, que é o test drive, nós levamos mais ou menos 8 dias. Né? Alguns casos, nós já tivemos casos que colocamos até em 24 horas, mas geralmente nós pedimos 8 dias para os pacientes. Em 8 dias é possível você transformar o seu sorriso? Sim, é como eu expliquei, dependendo da situação. Se for um caso mais simples, se for um caso mais conservador, nós conseguimos sim corrigir em 8 dias. A gente escuta muito falar hoje na tecnologia digital, no escaneamento dos elementos, né, bucais, e a partir desse escaneamento não há mais a necessidade daquele molde para enviar para o laboratório, e isso eu acho que é uma etapa que se queima e se consegue também um processo mais rápido. Como funciona esse escaneamento? Como é bem essa tecnologia 3D? Nós preparamos o paciente, colocamos os fios retratores, tudo que precisa, daí o laboratório vem até o consultório, escaneia aquele trabalho que foi preparado e automaticamente aquele scanner já passa para o computador e aquela cópia do sorriso vai para lá. Né? E daí de lá eles já planejam as lentes de contato, então elas ficam mais perfeitas, mais bem adaptadas, otimiza o tempo. Então são uma série de benefícios que nós agora podemos lançar a mão. Então aquela história de moldar, de colocar aquela massa, vamos falar assim, na boca do paciente, vai para laboratório, espera vir um molde, tudo isso agora é otimizado. Você escaneia de forma 3D, eu acredito,
e o laboratório já manda a peça preparada para aquele modelo que foi escaneado. Exatamente. O único problema é que tem que combinar com o laboratório, porque o laboratório precisa vir até o consultório, escanear a boca do paciente e aí isso aí vai automaticamente para o computador. Entendeu? Só precisa ser combinado para que seja feito aquilo ali na mesma consulta. Então, nós diminuímos uma etapa e otimizamos o tempo dessa forma. Então, doutora, nós já conversamos um pouco a respeito das tecnologias que podem ser utilizadas na recuperação de um sorriso, na conquista de um sorriso de artista. Eu queria conversar agora um pouco a respeito dos custos. Esses procedimentos mais modernos, essas técnicas mais inovadoras, elas são realmente inacessíveis à maior parte da população ou a gente tem alternativas para contornar isso com relação ao custo desses trabalhos? Entre as facetas e as lentes, o custo é o mesmo. São materiais definitivos, onde é um investimento que o paciente faz que deve durar pelo menos 10 anos. Agora, nós temos uma outra opção que são as facetas em resinas. Elas têm um custo mais baixo, mas têm uma vida útil também menor. Então, nós procuramos sentir o paciente e procurar qual é o melhor custo-benefício para resolver o problema deles. Entendeu? Então, às vezes, ele não tem condição de colocar uma cerâmica e nós conseguimos resolver aquele problema dele na resina. Então, nós procuramos avaliar sempre a melhor forma de resolver o problema do nosso paciente e não deixar ele sem uma solução. Sempre temos uma solução para os nossos pacientes. Então, nós precisamos sentir o que é o desejo, qual é a vontade e qual é a possibilidade de cada um. Eu acho que esse é o caminho, é identificar a necessidade do paciente e oferecer alternativas para ele. Gostei muito da nossa conversa, excelente, e nós estamos chegando à reta final do nosso programa. Muito obrigado a você que está em casa, a você que nos assistiu até aqui, que bateu esse papo conosco. E eu queria deixar para a doutora esses minutos finais do nosso programa, para a doutora conversar um pouco e convidar quem está em casa a vir até o consultório da doutora Ingrid Ximenes e explicar tudo que o seu consultório, tudo que a doutora pode fazer para a conquista, para a transformação do sorriso dos nossos espectadores. É um prazer atender cada um de vocês. Nós sabemos que a saúde começa pela boca, nós precisamos ver que a saúde bucal é de suma importância para todo o nosso organismo e nós temos interesse de ver qual é a melhor forma de resolver o seu problema. Então, nós funcionamos aqui no Eco Medical, na sala 1405. O nosso telefone é o 98607-0067. Aguardamos vocês. Muito obrigado à doutora, muito obrigado a você que está aí nos assistindo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.